Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, agradecendo a você mais uma vez e lembrando que nós temos aí as nossas obras, analisando as tradições bíblicas, Sermão do Monte, o Bereshit, a nossa última obra, e prepare-se porque nós vamos lançar mais uma obra sobre Evangelho, História, Origem do Cristianismo. Estamos empenhados e finalmente, vamos dizer assim, nos preparos, nos arremates e nas conclusões dessa obra, que com certeza trará muitas informações novas, muitas informações importantes. Mas adquira as nossas obras, porque você estará ajudando as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, aqui em João Pessoa, onde nós fazemos doação de todos os recursos advindos dessas nossas obras. E aí em São Paulo você tem a Editora Mundo Maior, aí na Ezequiel Freire, em Santana. E eu queria aproveitar e mandar um saudoso abraço para meus amigos aí da cidade de Franca, vocês de São Paulo, por onde nós passamos, pessoal, os irmãos lá de Regina e Roberto, lá em Poá, e todos vocês que tanto carinho têm demonstrado, o meu querido Ciro, na cidade de Itu, meu carinhoso abraço fraterno, Ciro. Todos vocês, a Vera, o pessoal aí da cidade de Campinas, os meus queridos irmãos da casinha, Delícia, o Luiz, a Márcia, todos vocês, a Vera, o Elzio, todos que têm sempre muito carinho para conosco, nós não deixamos de lembrar de vocês e guardamos no nosso coração com muita saudade ainda a nossa querida Esmeralda, que hoje se encontra na pátria espiritual, porém, sempre em contato conosco, trazendo os seus frutos benéficos e a paz que ela sempre guardou quando estava aqui conosco. Mas nós vamos encerrar a terceira parte desse programa ainda, fechando o e-mail do nosso querido Rodrigo Melo de Manaus. Envie mais e-mail, Rodrigo, que nós teremos imenso prazer de esclarecer as suas dúvidas. Kardec coloca que Jesus, em todas as suas aparições, ele mostrou-se após a sua crucificação com o chamado corpo perispiritual. Isto explica por que não foi visto senão por aquele aos quais quis se fazer ver. Ele só foi visto, como eu já falei, por Madalena, por irmãos na estrada de Emaús, 2 discípulos da estrada de Emaús, pelos os 11, depois com Tomé, sem Tomé. Ele só foi visto por quem ele quis ser visto. Ele não foi mais visto pelas multidões. Segundo Kardec, se tivesse o corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando ele era vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles deveria ser um corpo ressuscitado. Portanto, infelizmente, segundo Kardec, a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como legendários. No entanto, acrescenta Kardec, o Espiritismo dá à maioria desses fatos uma explicação natural. Prova-lhes a possibilidade, não só pela teoria das leis fluídicas, mas pela sua identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais vulgares, uma vez que esses fatos estão, de alguma sorte, no mínimo, no domínio público. Nada prova, em princípio, quanto à natureza excepcional de Jesus. Portanto, não houve, segundo Kardec, nada de anormal. Isso é um fato existente na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. A gente vê isso com os anjos, entre aspas, que apareceram a Abraão, com aqueles espíritos que foram vistos por muitos em muitas passagens, com Samuel, quando a pitonisa de Endor o vê lá no diálogo com Saul. Portanto,
Do ponto de vista mediúnico, eu os tenho visto com certa frequência, sem nenhuma dificuldade, não fujo dessa realidade, nós não podemos fugir. Aqueles que negam, negam em parte, porque eu costumo dizer o seguinte: quando alguém dizer que a gente viu o Espírito, para muitos a gente viu Satanás. Agora, quando a gente vê a mãe e o pai de alguém, não é mais Satanás, é um anjo do céu, não importa a religião. Isso é muito comum, tem acontecido muito comigo, com o Divaldo e com outros militantes da doutrina que têm uma mediunidade mais aflorada, de evidência, de audiência, de sensibilidade. Portanto, não existe nada de anormal. E com Jesus, está bem claro que ele veio deixar para nós a grande mensagem que a doutrina defende até hoje: a imortalidade da alma. Não morremos. A morte existe, os mortos não. A gente apenas muda de dimensão. A certeza que nós temos é que todos, eu, você, somos imortais, porque assim Deus nos criou no Gênesis 2:7. Fique com Jesus, muita paz e até o próximo programa.